Olá! E chegamos ao nosso momento de assuntos quentes, momento tão esperado, eu acredito. E temos realmente assuntos quentes saindo do forno agora, né, Pastor Guni? Verdade. Então aí vai o primeiro assunto quente do dia, a primeira pergunta. Se apenas a esposa estiver a trabalhar, no caso do marido perder o emprego, claro, quem dará a última palavra sobre o uso do dinheiro, Pastor Guni? Ok, se nós formos à Bíblia, Efésios capítulo 5, dos versículos 22 a 24, nós vemos claramente ali, na verdade, do próprio versículo 22 até em diante, vai mostrar as funções bíblicas dentro do lar. E uma das coisas que Paulo vai frisar ali é que o homem é o cabeça do lar. Então, se cabeça do lar, assunto das finanças fazem parte do lar? Se sim, isso quer dizer que quem deve dar a última palavra, tanto quanto em outros assuntos do lar, nas finanças também, é o marido. Então isso quer dizer que, apesar da mulher trabalhar, não é ela que manda no dinheiro, o dinheiro não é dela. O dinheiro não é nem da mulher nem do homem, o dinheiro é da família. Deus está a prover o dinheiro e às vezes acontece que a responsabilidade primária, tem que esclarecer isso, de prover é do homem. Então acontecem situações em que ele perdeu o emprego ou por alguns meses sem trabalhar. Isso não tira a autoridade e liderança dele do lar na área financeira, porque quem está a trazer os recursos para casa é a mulher. Biblicamente nós entendemos que é assim. Agora, o que a comunidade, a sociedade pensa aí já é um caso diferente. Não é o que o Criador pensa e quer que aconteça. Olá, eu sou o Davi. Sou a Carol. E estamos de volta mais uma vez nessa conferência tão importante para responder algumas perguntas. A primeira pergunta que nós temos aqui diz assim: o que fazer quando há discordância entre o casal numa decisão importante? O homem, como líder, deve insistir? A mulher deve ceder sempre? Essa é uma situação extremamente comum, eu acho que todos os casais passam por isso. Eu lembro uma vez que nós estivemos na Zâmbia e um encontro de pastores, essa mesma pergunta se levantou e um dos pastores respondeu, mas é simples, eu simplesmente bato na mesa e digo, eu sou o homem. Pronto, ponto final, resolveu tudo. De fato, resolveu nada. Deus não criou o casamento e a esposa como complemento do marido simplesmente para carimbar todas as suas santas, benditas decisões. Em Gênesis capítulo 2, Deus usa uma frase muito especial para descrever a mulher quando ele diz que ela é auxiliadora idônea. A ideia de auxiliadora não é de capacho, de escrava, e sim de alguém como Deus. De fato, a palavra original foi usada só da mulher e do próprio Senhor Deus, como nosso auxílio, nosso socorro. E a palavra idônea traz a ideia de alguém que é como o que é oposto, diferente, semelhante, mas complementar. O homem sábio aproveita bem as diferenças no casal, a perspectiva da esposa que vê, talvez no volante da vida, pontos cegos que ele não percebe. Então, o homem sábio é como um técnico de um time de futebol que escala a esposa e os outros membros da família na melhor posição para toda a família contribuir para o reino de Deus. Ouve os palpites, as sugestões que a esposa tem para oferecer. Mas o que fazer quando o homem é cabeça dura, como eu tenho sido muitas vezes, não quer ouvir? O que a mulher cristã pode fazer? Bom, ela deve expressar a sua opinião, se é que o marido aceite isso. Ela fala claramente, calmamente e depois descansa. Nós precisamos ter fé suficiente em Deus, que Ele é grande, Ele consegue mover o coração do rei e do marido e descansar nele
E mesmo se não dê nada certo, nós não podemos ter a atitude de não te falei. Olá, famílias de Moçambique, que alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Daniel Pinheiro, aqui a minha querida esposa Carol. Dá um oi para a turma lá, amor. Oi, queridas famílias. Bom, a gente tem aqui uma tarefa interessante de pensar em assuntos quentes, né? A respeito de educação de filhos, e segue a primeira pergunta para a gente responder. Será que a Bíblia tem algo a dizer a respeito da quantidade de filhos que um casal deve ter? Não. A Bíblia não trata sobre a quantidade de filhos que um casal deve ter, né, amor? A Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia deixa claro são as instruções de como ensinar os filhos a andar no caminho do Senhor. Agora, será que quantidade de dinheiro na conta, será que a condição social de vida, ou será que idade que o homem e a mulher têm deve ser um peso a ser considerado? Deve ser um aspecto a considerar? Acredito que sim. Embora eu acho que isso não é determinante, né, Linda? Eu acho que o fato da pessoa já ser mais velha, a mulher ter 40 anos, ou o homem perto dos 40, né? Ou ter uma condição de vida que não é boa, isso não determina a decisão de ter filhos. Nós, por exemplo, conhecemos casais que já são mais de idade, né? Tem perto dos seus 40 anos, e tem uma condição de vida que não é boa, mas olha, têm filhos muito piedosos. A gente conhece pessoas que vivem em situação de risco, missionários em situações com escassez de comida, com lugares até de perseguição. E, gente, como é bonito ver esses filhos crescendo nessa situação de adversidade e aprendendo o que significa seguir a Cristo, mesmo em situações difíceis. Então, a quantidade de conta de dinheiro no banco, nem a idade deve ser um peso a ser determinante para ter filhos ou não. Agora, acho que a questão aqui é quantos filhos, né, Linda? Nós, por exemplo, temos 5 filhos. O mais velho é o Davi, a mais nova é a Ana. É a nossa caçulinha. E, bom, a gente definiu ter muitos filhos por uma simples razão. Deus colocou no meu coração, Deus colocou no coração do Acá uma convicção muito forte de que nós deveríamos ter muitos filhos, né? A quantidade de filhos, ela deve ser pensada, deve haver entre o casal conversa, oração. Se o marido quer ter 3, a esposa quer ter 2, é bom considerar, né? Ou se a esposa, por exemplo, eu só quero ter 2 filhos, não aguento mais um. É bom o marido não forçar a barra e considerar. Ou seja, é importante o casal conversar a respeito, estar bem alinhado sobre este assunto. Como lidar com a situação em que seu cônjuge quer algo que não é pecaminoso e a sua família, seus parentes, pais, tios, querem uma outra coisa? E uma segunda pergunta relacionada a essa é: quando surgirem problemas no relacionamento, o novo casal deve ou não conversar com os pais? Se sim, devem, quando conversar? Eu queria começar deixando bem claro qual é o padrão bíblico em termos de corrente de comando. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça do marido do homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, o Pai. Em Efésios capítulo 5, deixa bem claro que o homem é o cabeça da família, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 6 fala que os filhos obedeçam aos seus pais no Senhor.
pois isto é justo. E honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Toda família tem um cabeça só. Um líder. Não é um chefe. É um líder como Jesus é o líder. E esse líder é o marido. A Bíblia deixa claro que é o marido. Não é o pai do marido, não é o sogro, não é o tio, não é a tia, a avó, a mãe. É o marido. Então, em qualquer questão que acontece, o marido sábio é líder, mas ele biblicamente deve ir conversar com a sua auxiliadora, com a sua esposa. E os dois vão conversar, às vezes vão chegar a uma conclusão logo, outras vezes vai demorar. Mas a resolução desses problemas e dessas questões é entre os dois. Agora, a Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos pais. A submissão, a obediência é enquanto o jovem está debaixo da casa dos pais. Uma vez que ele casa e sai, que ela casa e sai, ela deve obediência ao marido antes, depois de casada, em vez de obedecer aos pais. Ao marido, em vez de obedecer aos pais. E o marido deve liderar a sua família. Mas honrar os pais deve ser por toda a vida. E honrar significa ouvir, considerar, dar atenção a. Então, o líder sábio, sim, deve ouvir a consideração dos mais velhos, deve ouvir a opinião dos pais, dos tios, mas notem, não é uma ordem, é uma sugestão, é uma opinião, porque a decisão vai ser do casal, especificamente do marido. E a responsabilidade dessa decisão também é dos dois. Então, eu diria, tem uma questão que o casal pensa de um jeito, mas a família ou ela pensa de outro, ela não vai por trás do marido conversar, não. Conversa os dois. Se os dois acharem interessante buscar uma opinião de fora, às vezes não é de uma família, pode ser de um crente maduro, experiente, outras vezes é do pai, da mãe. Se é sugestão, tudo bem. Então, o que diríamos do marido que renuncia ao emprego e fica na ociosidade? Esse é outro assunto. Ociosidade eu entendo como algo que Paulo já escreveu para a igreja de Tessalônica, em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 6 até 15, ele vai tratar sobre essa questão, mostrando que devem ser exortados esses irmãos que abrem mão do trabalho de propósito, ok? Simplesmente para ficarem sendo sustentados pelos outros. E no caso aqui, o homem deixa de trabalhar para ser sustentado pela esposa. A responsabilidade primária de prover sustento é do homem. Agora, se ele não quer trabalhar, deve ser exortado, procurem um casal maduro aí, liderança, para conversar sobre esse assunto, porque inclusive eu entendo isso como um desvirtuamento do propósito de Deus para a família. Por que no namoro, antes do casamento, parece haver amizade e cumplicidade, mas quando se casam, isso acaba? Bem, o namoro é uma fase de conquista. Um quer conquistar o outro, então damos o melhor nessa conquista. É uma fase onde conversamos muitos assuntos, porque tem muito assunto a ser tratado. Sobre o futuro, sobre a futura família. Aí, quando casamos,
a conquista já foi feita. E agora ficam o quê? As demandas e as responsabilidades da vida. E se deixarmos isso tomar conta do nosso relacionamento, esse casamento vai esfriando um pouco dia a dia. Então, cabe ao casal, ao marido e à esposa, alimentar essa amizade. Nós temos que, como diz meu marido, aprender a ser amigos. Porque não é natural. Antes, sim, porque estamos apaixonados. Mas depois, as demandas, a paixão... Precisa virar amor. Exatamente, amadurecer essa paixão. Isso. A gente precisa aprofundar o relacionamento, conversar mais. Isso nós temos que aprender, não é natural, não. Porque, de novo, não é natural. Tem que haver um esforço, uma consciência de que é possível. E buscarmos a Deus em primeiro lugar, outra vez. Ele é que nos ajuda. Ele é o inventor do casamento. E deixa eu só dar uma questão aqui. Homens, às vezes a gente é muito conversador e aparentemente muito interessado. E aí quando casa e tem a intimidade com a esposa, acaba a conversa. A esposa pode se sentir usada. Ué, cadê aquele homem que era interessado em mim? Agora não está mais? Então é muito importante nós ficarmos e aprendermos que o amor bíblico inclui a ideia de sermos amigos. E os melhores amigos. O meu marido tem que ser o meu melhor amigo e vice-versa. Então, nós começamos a buscar a Deus juntos e buscarmos a Deus separadamente, ou seja, buscarmos a Deus. E outro conselho que a gente sempre, nós aprendemos e ensinamos, escolha as suas batalhas. Não precisa discutir tudo, não precisa pesar a mão em todos os assuntos. Vamos ser mais leves, vamos deixar algumas coisas para depois. Tem coisas que podemos levar mais para Deus e não um para o outro. Não vale a pena brigar e discutir e tal, sobre todo de qualquer assunto pequeno. Assunto importante tem que conversar, mas... Vamos deixar para as coisas grandes. Né? Eu gosto que todo mundo conhece Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, vamos ser sábios, tornar o nosso lar um lugar agradável, de bom humor, leve, onde as pessoas se sintam bem. E o Provérbios 15:1 é a palavra branda desvia o furor. Olha que coincidência. O 14:1 e o 15:1 tem a ver, sim, Amém, com o lar e com a esposa e com o marido. Amém. De que maneira um relacionamento turvo, conturbado entre sogras, noras, cunhadas e genros influencia a saúde relacional do casal, talvez da família também. Que passos deve tomar o casal para melhorar essa situação? Bom, todos nós somos produto dos nossos lares, das nossas famílias, onde fomos criados. Então, se nós temos uma bagagem, se nós temos um histórico de uma família conturbada, isso certamente irá afetar o relacionamento do nosso lar. Nós entendemos pelas Escrituras que uma vez que somos casados, nós não devemos mais obediência e submissão aos nossos pais, e sim honra e respeito. É interessante que não menos de 9 textos da palavra de Deus falam honra a teu pai e a tua mãe. Muito embora haja situações em que o homem precisa defender e proteger sua esposa, o casal, a educação dos seus filhos, se os seus próprios pais, os avós, têm outras opiniões, vão se intrometendo muito no relacionamento, há momentos em que nós, como casal, temos que traçar limites, fazendo tudo possível para prestar respeito e honra aos nossos pais e outros membros da família, mas preservando a integridade da nossa família. Nós pais que já temos filhos adultos, casados, talvez tenhamos netos,
Nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes a culpa é nossa. Nós queremos intrometer, nós queremos mandar, exigir, e não podemos fazer isso. Precisamos ensinar os nossos filhos, treiná-los, que uma vez que eles crescem e casem, eles estão formando uma nova unidade familiar, e eles então têm que ter autonomia e autoridade de tomar a decisão melhor para eles. Nós tivemos nossa chance de criar os nossos filhos, precisamos dar aos nossos filhos essa mesma oportunidade. Romanos 12 nos lembra, versículo 18, tanto quanto depende de nós, devemos viver em paz uns com os outros. Então fazemos tudo para perdoar e pedir perdão, para manter harmonia e paz, respeito e honra, mas quando necessário nós vamos traçar limites para proteger a nossa família. E se tiverem problemas para ter filhos, como deve encarar, Linda? A mulher chega para você e diz, chorando, eu não consigo ter filhos, o médico me disse que há um problema comigo ou com meu marido e a gente não pode ter filhos. O que você vai dizer para uma mulher? Bom, a gente tem que lembrar que quem dá os filhos é o Senhor. Então, a gente tem que se alegrar naquilo que Deus tem pra gente. A gente faz planos, sim, a gente quer... Normalmente, quase todas as mulheres querem ter filhos, os pais também. A gente glorifica a Deus tendo filhos? A gente precisa ter filhos para glorificar a Deus? Não, porque uma família ela é construída, o marido e a mulher, quando eles se unem, isso já é uma família. Né? E a gente glorifica a Deus tendo filhos ou não tendo filhos. A gente tem que aprender a se contentar e buscar a nossa satisfação tendo os filhos ou não tendo os filhos. Perfeito. E o tempo de Deus, às vezes, não é o nosso tempo. Às vezes, Deus, sabendo já da união de alguns casais, ele sabe que ele vai, ou que ele não vai dar filhos, ou que ele vai demorar 2, 5, 10 anos. Eu conheço pessoas que demoraram 11 anos para ter filhos, né? E o que nós mulheres temos, e os pais também, que se Deus fazer com que a gente espere para ter filhos, a gente tem que encontrar a alegria e as bênçãos nesse período que Deus está dando para a gente, porque Deus tem um propósito para cada período, para cada momento da nossa vida. E se a gente não aceita, a gente acaba perdendo muitas bênçãos e muitas coisas para servir e amar o Senhor. Sim. Eu estou lembrando aqui, Linda, na história de Ana, né, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, nós vemos ali uma mãe desejosa de ter filhos, uma situação difícil ali com o marido, sendo provocada por uma rival, e ainda assim ela se derrama perante Deus, e Deus deu o filho, não porque ela chorou diante de Deus, porque Deus ouve as orações e porque Deus entendeu e na sua soberania permitiu que ela tivesse filhos. Então, não ter filhos pode ser uma oportunidade de mulheres aprenderem a confiar mais em Deus, a descansar de que Deus é bom, que Ele tem tempo para todas as coisas. E por que não? Mulheres que não têm filhos, ter filhos, desenvolverem atividades, né, ministérios, oportunidades que uma mulher que tem filhos jamais vai poder suprir. É verdade. Né? Próxima pergunta. Como dividir as tarefas de casa? Existem tarefas específicas para cada um? De novo, vamos voltar aos princípios bíblicos. A família não é um lugar onde o homem é hóspede. Ele chega, então todo mundo serve aquele hóspede e ele é o rei daquela casa. Não, ali é uma parceria. Ali cada um tem funções. Deus criou para vivermos juntos. Deus não fez um grupo de servos que iriam servir um chefe. Não é essa a ideia. Sim, o marido é líder e o líder bíblico serve. Então, o marido
deve ajudar em casa? Claro, a esposa deve ajudar, muitas vezes fora de casa. A esposa às vezes ajuda na machamba, ajuda fazendo isso numa barraca e tudo mais. Mas às vezes eu vejo esposas que acabaram de dar à luz. Tem um bebê aqui, está a amamentar, não dormiu bem, porque teve que acordar e dar de mamar para a criança, e cuida das outras crianças, e tem que fazer comida, e tem que limpar a casa, e tem que fazer isso, e ainda trabalha um pouco lá fora, e o marido trabalha lá fora e mais nada. Queridos, é um conjunto. Aí, o que pode e deve fazer depende de cada casal. Por exemplo, eu conheço alguns casais onde a esposa tem muito mais habilidade de cuidar das contas, fazer as contas. O marido, junto com ela, decide como vão usar. Mas quem é que fica fazendo os cálculos? Já gastamos tudo, não, ainda temos. Às vezes, contabilidade. Às vezes é a esposa que tem jeito. No nosso caso sou eu, às vezes ela não tem tanto jeito. Mas eu conheço outros casais crentes, firmes, onde ela tem jeito. Então ela faz isso. Por exemplo, eu conheço casais que ela tem muito mais habilidade para fazer a parte de escrever carta, e-mail, mandar isso, fazer documentação e tudo mais, e ele não tem isso. Então, uma faz uma coisa, isso não tem nada a ver com o fato de ser mulher. Isso é uma coisa da casa. Então, se ela faz isso, ele faz outra parte. Não vejo nenhum problema em, às vezes, o homem ajudar numa limpeza, o homem ajudar a lavar louça, o homem ajudar a lavar coisa. Com as crianças? Com as crianças, sem dúvida. Aliás, a Bíblia, quando fala de educação de filhos, a palavra pais é primeiramente masculina. Então, é importante a gente aprender a dividir essas funções. O que fazer depende de cada casal, mas é muito importante dividir, distribuir. Agora, esposas, vocês estão ouvindo isso? Vai com calma. Tá vendo qual que o pastor disse? Tá? Não, calma. Porque de cultura para cultura, às vezes a mudança tem que ser mais lenta. Tem que mudar, mas aos poucos. Aos poucos. Conversa e vamos caminhando. E o fato de você ajudar em casa não quer dizer que sua esposa está te colocando na garrafa. Quer dizer que você é um marido melhor, mais presente. Participativo. Demonstra amor a ela. A sua esposa não é sua escrava. Ela é sua auxiliadora, diz a Bíblia. Eu lembrei de 1 Pedro 3, que maridos vivam a vida comum do lar. Porque o lar é seu também, é dos dois. Então é uma equipa que trabalha junto. Como lidar com um cônjuge que está sempre na defensiva? Isso sobrou para mim. Sempre tem sido uma área difícil. Eu creio que muitos de nós homens, não somente os homens, certamente as mulheres também, mas quando nós nos sentimos atacados, isso às vezes através de uma crítica simples, um palpite, uma opinião, uma sugestão, e já saímos ao ataque, defendendo a nós mesmos. Eu lembro muitos anos atrás uma crise que nós passamos, eu acho que casados mais ou menos 10 anos, e um dia você chegou para mim e com seu jeitão meigo e tranquilo, mas apontou alguma área na minha vida que não parecia Jesus. E infelizmente minha cabeça dura, que vivia pela performance, pelo desempenho e não pela graça, não pela verdade da minha identidade em Cristo Jesus. E eu comecei um monte de desculpas, de racionalizações, de justificativas. Eu acho que eu até falei, não, eu não preciso ouvir isso, eu vou embora, não do lar, mas eu sei que foi muito imaturo. Às vezes eu faço isso através de piadas para desviar a atenção.
Mas naquela época eu estava estudando o livro de Provérbios, matéria que eu leciono no seminário. E a minha leitura de Provérbios me chocou. Eu contei 78 versículos em Provérbios que dizem que a maneira pela qual nós ouvimos, valorizamos e reagimos diante de palpite, sugestão, reprovação, repreensão, correção, crítica, dita se nós moraremos no bairro nobre dos sábios ou na sarjeta dos tolos. Então foi um momento muito forte para mim, e isso talvez se remete um pouco agora para as esposas que têm marido com cabeça dura, ou talvez uma palavra de conselho para o homem cuja esposa está sempre na defensiva. Como que a outra pessoa lida com isso? A pessoa que vai chegar e apontar alguma área na outra, no cônjuge, precisa chegar com o espírito manso, com o espírito tranquilo, não aquele gotejar contínuo que não para nunca, mas precisa se expressar com humildade, sabendo que nós também temos nossas áreas onde precisamos melhorar e conversar sobre aquilo. Mas uma vez que conversou, apontou, deixe nas mãos de Deus e ore. Ore que Deus transforme o coração do cônjuge. O texto de Gálatas capítulo 6, versículo 1, que resume muito bem essa ideia. E precisa também, junto com aquele versículo, Provérbios 15, versículo 1, que já tratamos na nossa palestra, sobre a resposta branda que desvia o furor. A palavra dura só joga lenha, combustível no fogo. E não é isso que nós queremos. O que seria filiolatria, né? E como perceber que se trata de filiolatria? Gente, filiolatria é uma corrupção da palavra idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você substituir a sua adoração exclusiva a Deus, é você substituir o seu amor, o seu relacionamento com Deus por um relacionamento com alguma coisa ou com alguma pessoa, né? Então, é muito comum haver a idolatria dos filhos, né? Então, a idolatria dos filhos, ou filiolatria, é quando o filho, ele toma um lugar no coração do pai e da mãe que não deveria. É bom a gente lembrar que Deus estabeleceu lá no jardim que o primeiro nível de relacionamento é com ele. O segundo nível de relacionamento é conjugal. E o terceiro nível de relacionamento é com os filhos, tá bom? Na grande maioria das vezes, as famílias, elas trocam essa ordem, né? Primeiro, os filhos. Em primeiro lugar, os filhos. Depois, o casal. E depois, se der tempo, vão orar e vão buscar a Deus, né? Então, isso é muito sério. E sempre que essa ordem for invertida, vai haver problemas no lar. Último recado, né, Linda? A gente está se estendendo um pouquinho, mas acho que vale a pena pensar. Filhos que dormem muito tarde acabam roubando um tempo precioso do casal. Por favor, escutem. Ponham seus filhos mais cedo para dormir. É claro que de vez em quando, né, amor? Nenhum problema. O problema é quando isso se torna um padrão dentro de casa. Filhos dormindo muito tarde, e aí depois o marido olha para a esposa olha para o marido, né? E estão cansados, estão esgotados e às vezes irritados. E também é um assunto que a gente pode até tocar aqui rapidamente, né, Linda? Eu acredito que até a intimidade física, a intimidade conjugal, ela é afetada quando os filhos dormem muito tarde, quando há filiolatria, tá? Então, presta atenção como é sério a idolatria dos filhos e como ela pode afetar várias áreas do seu relacionamento conjugal e relacionamento com Deus. Não deixe que os seus filhos tomem o lugar de Deus no coração de vocês. Quarta e última pergunta aqui. Qual é o conselho que vocês gostariam de deixar para casais
com filhos, qual é o conselho que nós gostaríamos de deixar para casais com filhos e os que ainda esperam ter? Que vocês não se cansem de recomeçar. Deus é um Deus que ama recomeços. Sejam humildes, estejam prontos sempre a reconhecer as suas falhas. Lembrem-se de que na palavra de Deus a gente encontra todo o alimento sólido para a gente nutrir a nossa mente e a gente está capacitado para poder ensinar aos nossos filhos. Então, o meu recado para você, não se canse de novos recomeços. Para as mães, para a gente ter uma intimidade muito grande com Deus, amar Ele de todo o nosso coração, que a gente possa orar e buscá-lo em todo momento e que a gente seja intencional em pensar em tudo que a gente for fazer em casa, na limpeza, na brincadeira com as crianças, em tudo. Sim. A gente sempre colocar a palavra de Deus e querer conhecer o coração dos nossos filhos. Porque quando uma mãe conhece o coração do filho, ela pode ter conversas mais intencionais e íntimas com os filhos, e ela pode, de uma maneira também criativa e bela, ensinar os filhos a verem o seu coração. Sim. E ser uma mãe de oração. Com tudo isso, a gente tem que estar orando muito. Para aqueles que querem ter filhos, a gente se prepara para tantas coisas na vida. A gente se prepara para ir para a universidade, a gente se prepara para um casamento, a gente se prepara para o mercado de trabalho, enfim. Mas e a preparação de ter filhos? Se preparem lendo bons livros, buscando bons conselhos, se agarrando à palavra de Deus. E é isso, né? Orando muito, louvando ao Senhor. Amém. E buscando mães que amam o Senhor, que possam te ajudar nessa caminhada. Porque a caminhada ela é muito boa, ela é maravilhosa. Só que ela pode ser menos árdua quando você está mais preparada. Quando você está muito despreparado, ela se torna mais difícil. Sim. Em caso de traição no passado, como o cônjuge deverá fazer para a confissão? Qual deve ser a reação de quem foi traído? Bom, essa pergunta é extremamente difícil. Gostaríamos muito de dizer que não, isso não acontece em lares cristãos, mas eu sei que eu já perdi 3 pastores na minha vida, na minha história de vida, para o pecado de adultério. E temos lidado com vários casais precisando ministrar o perdão um para o outro e também confessar o seu pecado um para o outro. Nisso precisa-se de muita sabedoria. Se trata de pecados do passado, antes do namoro, antes do noivado, do casamento, o casal tem que decidir entre si quanto cada um precisa, deve ou quer saber do passado, pecados de promiscuidade. Mas quando se trata de pecados de infidelidade dentro da união conjugal, esses pecados não podem ser escondidos. Em algum momento ou outro, tudo vai voltar, vai aparecer e o desastre, a crise vai ser muito maior. Recomendamos, na maioria desses casos, que um amigo chegado, um conselheiro bíblico, vá junto com a pessoa que cometeu esse pecado diante do cônjuge para ser um pacificador, um mediador diante da situação. Provérbios 28:3, um texto-chave, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então precisa falar, precisa pedir perdão, não desculpas, mas e a outra pessoa? A pessoa inocente não tem opção de deixar de perdoar, precisa perdoar. Mas também não precisa ser um capacho, algo sério foi cometido, rompeu uma confiança, um testamento, uma aliança, então isso precisa ser tratada. Mas o perdão precisa sim ser dado.
É uma situação extremamente difícil, provavelmente vai exigir de acompanhamento. Uma restauração da confiança entre o casal pode durar anos. Novamente, aquele texto de Romanos 12, 18 se aplica. Tanto quanto depende de nós, devemos viver em paz uns com os outros. Realmente é uma situação extremamente difícil, mas nós entendemos e cremos de todo o nosso coração, e temos visto isso, que mesmo o pecado de traição pode ser perdoado, e o casal pode ser melhor no final do que quando o pecado aconteceu. Nós vamos viver em paz uns com os outros. Isso pode exigir anos de acompanhamento, restauração da confiança, mas é possível pela graça de Deus. Somente os perdoados conseguem perdoar e precisam fazer isso. O mesmo perdão que nós recebemos em Cristo, estender para o nosso cônjuge. Lembrando que estamos a falar de assuntos quentes, tem um quentinho saindo do forno e esse queima muita gente, Pastor Guni. A pergunta é, será que vale a pena para a esposa procurar emprego não por falta de recursos que sustentem a família, mas porque quer ter o seu dinheiro próprio? Eu acho que a questão que tem que ser respondida antes dessa pergunta é: quando o dinheiro chegar na família, o dinheiro é de quem? Voltamos àquela questão, está ligada à primeira pergunta. O dinheiro é do casal, Deus deu o dinheiro ao casal. Então, se Deus já está a prover as necessidades da família por meio da esposa, não há uma necessidade dela abandonar o primeiro ministério dela, que é o trabalho dentro da administração do lar, para procurar um trabalho fora. Não é pecado ela trabalhar fora, isso não tem nenhum pecado, não tem nenhum problema nisso. Mas se a questão é porque quer ter dinheiro próprio, aí estamos a lidar com questões ligadas a egoísmo, questões ligadas a princípios não bíblicos de gestão e uso de recursos no contexto de lar. Então precisa se repensar sobre a razão por que eu quero sair fora. E uma coisa também importante nisso é que o homem tem que perguntar o que eu estou a fazer, de que maneira estou a liderar a minha esposa nessa área financeira ao ponto de ela dizer que quer sair para trabalhar. Será que eu estou simplesmente a lidar com ela como uma empregada, que eu entrego uma parte que eu decido e ela tem que verificar, contar e só seguir uma listinha que eu passei do que ela tem que fazer? Se é isso que está acontecendo, quem precisa mudar a maneira de proceder aí é o marido, porque biblicamente precisa sentar com a esposa, fazerem juntos o plano do uso desses recursos que Deus colocou em suas mãos, para serem bênçãos e não para trazer essa divisão que aparentemente acontece nas famílias. Até porque, Pastor Guni, a Bíblia mesmo lembra-nos sempre que a mulher não está sentada em casa, né? Ela está a trabalhar, porque em Provérbios 31:10 mostra as qualidades de uma mulher que trabalha dentro de casa, não é verdade? Sim, acho que nós precisamos tirar essa ideia de que a mulher que está a administrar o lar não trabalha. Pega uma caneta e faça a lista, desde o amanhecer até o anoitecer, o que uma mulher faz em casa. Você vai perceber que ela trabalha 24/24. Ok? Muito bom. Então, antes que nós nos queimemos, Pastor Guni, eu gostaria de saber se o Pastor Guni tem algum conselho a dar para os casais que estão com dificuldades nesta área financeira. Primeiro, eu diria que busquem orientações. Veja de novo a nossa palestra sobre finanças. Eu sei que não falamos de todos os princípios ali. Entre em contato com pessoas maduras para conversar e orientar vocês nessa área, porque a Bíblia tem muito a orientar a respeito do uso das finanças no contexto do lar. Interessante que até no seio da igreja, né, temos irmãos, temos líderes e pastores que podem nos auxiliar nessa questão de finanças, pessoas maduras nisso, né? Sim, sim. É isso mesmo. Bom. Muito obrigada, Pastor Guni. Foi muito importante esse momento de assuntos quentes e realmente vamos sair antes que nos queimemos. É verdade. Obrigado. Obrigado.
E chegamos ao final desse programa de hoje dos assuntos quentes. Eram perguntas difíceis, perguntas complicadas, mas nós tivemos aí muitos recursos, muitas boas respostas. E desejamos que todo esse seminário tenha impactado a sua vida, o seu casamento, a sua família. Eu espero que tenha gerado conversas, mudanças na sua vida, porque quando nós nos deparamos com a verdade, algo tem que mudar. E eu espero que você continue crescendo na formação de um lar cristão. Dia a dia, um passo seguido do outro, para cada dia alcançar esse propósito de Deus para o nosso lar e para a nossa família. Nós chegamos então ao final de todo o nosso seminário, agora não tem mais nada depois disso, mas saiba que você pode acessar todas as palestras a qualquer momento através do canal do YouTube da Palavra da Vida Moçambique. Você pode compartilhar isso com outras pessoas, você pode baixar no seu computador e assistir na sua casa com outros amigos, outros casais. Você pode fazer desse seminário um seminário aí na sua casa, na sua igreja. Então use todas essas ferramentas, compartilhe com outras pessoas e aproveite tudo que você aprendeu durante esse final de semana. Mas saiba que temos uma novidade especial nesse tempo da pandemia. Nós teremos o nosso acampamento virtual também. Todos os anos, Palavra da Vida Moçambique desenvolve acampamentos, seja ele em Maputo, em Inhambane, em outros lugares também. Mas esse ano, por causa do corona, nós não teremos a nossa temporada presencial, porém teremos a nossa temporada virtual. Então, em dezembro, nas primeiras semanas de dezembro, você pode ver aí as datas. Nos dias 1 até 5 de dezembro, nós teremos o Acampamento Kids. De terça a sexta, todas as noites, nós teremos uma programação às 18 horas que vai estar no nosso canal do YouTube. Então acessa lá, se você tem filhos, se você tem sobrinhos, invista esses megas. O único recurso que você vai investir são os megas para que ele possa assistir essa programação. Faça também a inscrição logo na página da Palavra da Vida Moçambique do Facebook, vai ter informações sobre esse acampamento. E depois, dos dias 8 a 12, nós teremos o acampamento de adolescentes de 13 a 17 anos. Se você tem filhos, sobrinhos, parentes, conhecidos, nessa idade você também pode fazer a inscrição dele, ele pode participar, assistir todas as programações, qualquer pessoa pode assistir as programações, tá bem? E depois, no final de semana, do dia 18 a 20 de dezembro, nós teremos o acampamento de jovens. Esse é para jovens acima de 18 anos. Então, muitas novidades no ar, não perca essa oportunidade. Fique atento ao Facebook da Palavra da Vida com toda a divulgação do acampamento e participe conosco. E com isso terminamos o nosso seminário aqui. Eu gostaria de encerrar orando para que nossas famílias continuem a crescer num relacionamento com Jesus e que a Palavra de Deus transforme o meu e o seu lar a cada dia. Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que tivemos durante todo esse seminário, por todo o aprendizado, pela Tua Palavra que é tão rica, que nos orienta, que nos exorta, que nos mostra como fazer o certo, como encontrar um lar feliz, como desenvolver um lar feliz. Senhor, precisamos da Tua misericórdia, sem ela não seremos capazes. E Senhor, faça que nossos lares reflitam a imagem de Jesus, espalhem a glória de Deus por toda essa terra e que o Senhor nos dê a graça de desfrutar do perdão, da amizade, de um relacionamento verdadeiro entre marido e esposa, de conseguirmos ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor e viver para a Tua honra e glória, de conseguirmos lidar com todos os conflitos que há dentro do nosso lar, as dificuldades de comunicação, assim como as dificuldades com finanças. Que todos esses princípios que aprendemos, nós possamos colocá-los em prática a cada dia da nossa vida. E que o Senhor seja o centro do nosso relacionamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tá.